Bom, são 8h16. Faz parte também aqui das nossas mudanças culturais pelo país afora. Jogos de apostas. Bom, jogo de aposta vem desde lá, acho que vem desde a época do Império. Salvo engano, para construir o zoológico do Rio de Janeiro, que era a capital, eles fizeram um joguinho. Que bichinho que você vai usar? O que você vai usar? Usar os bichos. Então, nasceu o jogo de bicho lá atrás por causa dos nomes dos bichinhos que estavam lá no zoológico. De lá para cá as coisas evoluíram bastante. E mais recentemente, nós incorporamos o verbo em inglês to bet, que significa apostar na nossa linguagem cotidiana. Então nós temos as empresas de bet. O governo, inclusive, publicou novas regras para as empresas chamadas bets, que são apostas esportivas e jogos. E nós pedimos então aqui ao especialista em direito de jogos de aposta, Dr. Fabiano Jantalha, para conversar um pouco conosco. Dr. Fabiano, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia, ouvintes e telespectadores aí, quem está nos acompanhando pela internet. É um grande prazer estar aqui com você novamente. Igualmente, muito obrigado. Então, Fabiano, então a partir de agora, as empresas estão livres dentro de determinadas regras para aceitar esse tipo de aposta eletrônica? Mais ou menos. Com a publicação ontem da portaria 827, de 21 de maio, nós passamos a ter a possibilidade de que as empresas peçam autorização. Então, as empresas que já operavam no Brasil terão um prazo de 6 meses para se adaptar, e aquelas que começarem a operar agora terão essa possibilidade de imediatamente requerer essa autorização para funcionar. Agora, doutor Fabiano, essas empresas têm que estar necessariamente registradas no Brasil? Ou eu posso, por exemplo, continuar apostando no exterior? Eu vi outro dia que tem uma loteria nos Estados Unidos, que é coisa de $1 bilhão. Como é que foi isso? Como é que foi estabelecido? Tá, muito boa pergunta, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Então, é preciso ser bem claro, bem didático. Em primeiro lugar, desde a Lei 14.790, que foi publicada em dezembro, 29 de dezembro do ano passado, já se estabeleceu a necessidade de que somente empresas estabelecidas aqui no Brasil, ou seja, com sede e administração no Brasil, possam efetivamente dar curso, e tanto ao recebimento de apostas quanto ao pagamento de prêmios. A questão é que, como essa lei ainda não estava plenamente em vigor, porque faltavam alguns, e ainda faltam alguns atos de regulamentação, não havia ainda uma proibição de remessa de valores. Então, funcionava mais ou menos assim: você podia, e ainda pode, fazer essas apostas no exterior, numa bet estabelecida no exterior, mas você ainda... assim, por enquanto, tudo bem, a gente pode fazer, mas a partir do momento em que essas normas regulamentares começam a ser editadas, entra em vigor uma regra da lei que diz o seguinte: fica proibida a remessa de valores para o exterior. Então, os bancos, as instituições de pagamento, enfim, todas as fintechs que recebem esses pagamentos, essas coisas aqui no Brasil, não poderão mais irrigar as empresas lá fora. Então, a gente corta esse canal de comunicação, fecha a torneira, e essas empresas também não poderão, essas que estão lá fora, não poderão anunciar ou fazer propaganda ou publicidade aqui no Brasil. Então, o que o legislador buscou foi fechar os dois lados que abastecem as bets não autorizadas, tanto o lado financeiro quanto o lado publicidade. A partir dessa publicação, dessas portarias, então começa o prazo de 6 meses para que todos possam se regularizar, ou melhor dizendo, pedir a sua autorização, e com isso a gente vai para o cenário desejado pelo legislador no final de 2023. Doutor Fabiano, aparentemente parece que essas bets têm crescido bastante. Eu vejo, por exemplo, muitas publicidades e muito patrocínio das bets. Parece que é um mercado em expansão no Brasil, ou estou enganado? Não, está certíssimo. Não só em expansão, como nós somos os top 3 hoje dos mercados em termos de possibilidade de volume de negócios, porque o brasileiro ele tem uma rara combinação de fatores que nos favorecem. Em primeiro lugar, o brasileiro é muito engajado tecnologicamente, apesar de a gente ainda ter uma cobertura de internet relativamente baixa, mas o brasileiro é muito engajado. O brasileiro ele tem muita tranquilidade, o brasileiro médio, como a gente diz, ele tem muita tranquilidade em lidar com inovações tecnológicas, com inovações de produtos. O brasileiro recebe bem, culturalmente tem isso. E a terceira característica que vai beneficiar especificamente uma classe
bem delimitada de apostas, o brasileiro gosta muito de esporte. Então, nós somos um dos países do mundo com o maior índice de engajamento em programas e eventos e questões de temática esportiva. Então, essa tríade de fatores nos coloca como um dos 3 mercados mais pujantes do mundo. Eu considero que os Estados Unidos são muito acima de qualquer perspectiva. O Reino Unido é um outro mercado muito pujante. Eu acho que o Brasil tem tudo para se tornar o 3º maior mercado mundial, concretamente falando, depois de um ano aí, talvez, no volume de apostas aqui. Extraordinário. Então, o setor se abriu recentemente, não é isso, doutor Fabiano? Tem pouco tempo isso aqui, eu estou enganado. Isso começou em 2018 com a publicação da Lei 13.756, que abriu pela primeira vez, ainda no governo Temer, era fruto de conversão de uma medida provisória, abriu a possibilidade de exploração das apostas de cota fixa. Só que durante o governo Bolsonaro isso não foi regulamentado, né? Finalzinho do governo Temer foi essa edição, então o governo Bolsonaro não regulamentou a lei. O governo Lula agora começou e já com um ano já editou os atos. Então a gente começou a tratar disso. Agora, Heródoto, eu quero aproveitar também para te dar como vocês dizem no jornalismo, um furo, né? Foi publicada hoje, agora há pouco. Vou prestar o máximo atenção agora. Isso aqui, a Nova Brasil aqui vai ter o furo aqui, talvez o primeiro veículo de imprensa a noticiar isso, que é o seguinte: acabou de ser publicada hoje de manhã no Diário Oficial, uma portaria interministerial, deixa eu pegar o número dela aqui, que trata desse assunto, uma portaria número 28, uma portaria interministerial do Ministério da Fazenda, Ministério do Esporte e da AGU, que vai amarrar todo esse procedimento de autorização. Então, assim, a portaria que foi publicada ontem, ela estabelece o procedimento de autorização, mas essa portaria publicada agora há pouco no Diário Oficial, ela estabelece aqui a possibilidade de concurso, ou seja, de atuação conjunta do Ministério do Esporte. Então, a partir de agora, não só o Ministério da Fazenda, ele vai fazer análise de todo o procedimento de autorização, vai ver se a empresa preenche, etc. E depois ele vai encaminhar para o Ministério do Esporte, que também tem que dar o ok. Se o Ministério do Esporte der o ok, o ato é editado. Se o Ministério do Esporte divergir do Ministério da Fazenda, aí isso vai ser para a advocacia, segue para a Advocacia Geral da União, que vai dirimir o conflito, porque aí a questão é fundamentalmente jurídica. Então, assim, essa é uma novidade, até então vinha-se falando isso apenas no campo político, e eu estou trazendo para você aqui em primeira mão essa notícia. Muito obrigado. Doutor Fabiano Jantaria, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Nova Brasil e nos dar essa notícia que certamente vai mexer com todo o mercado. Muito obrigado. Por nada, é um prazer, estou sempre à disposição de vocês para contribuir, para esclarecer, enfim. Ok, para a gente poder entender também, doutor Fabiano Jantaria, especialista em direito de jogos e apostas, participando aqui conosco. Olha, várias coisas surpreendentes. Essa portaria, por exemplo, vai mexer com o mercado vai ser correndo atrás agora, coisa que ele falou aqui para a regulamentação. Mas o Brasil é um dos 3. Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. O pessoal gosta de um joguinho aqui. Ana. Bom, são 8h25.